Fala, concurseiro, professor Felipe Matias aqui. Vamos falar um pouquinho sobre dados, dados que é a base de muito do que a gente aprende, do que é cobrado em questões, não só diretamente nas matérias de bancos de dados, mas ele respinga nas outras disciplinas através de cobranças indiretas, tá? Bom, primeiro ponto, né? A gente precisa partir do começo, então talvez você ache isso aqui um conhecimento básico, mas tente entender que a gente tem gente de diversos níveis assistindo a essa aula. Então, o que são os dados? Basicamente, dados são elementos brutos e não processados que representam fatos, observações ou medidas. Basicamente, tudo que a gente consegue quantificar, consegue medir na vida real de alguma forma, a gente consegue registrar de alguma forma, é considerado um dado. Então, a gente tem dados das mais diferentes formas. A gente tem dados geográficos, dados culturais, dados naturais. Então, a quantidade de alunos que eu tenho é um dado, a quantidade de aulas que a gente tem é um dado, a quantidade de aprovados que a gente vai ter no concurso é outro dado. Então, dados basicamente são elementos que a gente consegue registrar. E eles podem apontar dados quantitativos, qualitativos, diversas formas, a gente vai ver daqui a pouquinho as diferentes classificações de dados. Então, conseguimos registrar, conseguimos passar algum valor a partir disso, é um dado. Basicamente, qualquer coisa pode ser um dado, desde que a gente consiga, obviamente, registrá-lo. Falando isoladamente de dados, eles por si só não fornecem nada para a gente a não ser um registro de valor. Então, se eu registrar 1,65 m, o que isso quer dizer? A princípio, nada, né? É só um valor. Então, o que esse valor representa no contexto? Aí entra todo o conteúdo de teoria da informação que a gente vai ver no próximo bloco, tá? Mas guardem que dados por si só, analisados isoladamente, eles não fornecem nenhuma informação, eles não possuem nenhum valor. É a partir do momento que a gente trabalha com dados em conjunto, começa a aplicar eles em contextos, que eles passam a ser importantes e passam a trazer valor para a gente. Certo? Vou fazer uma questãozinha. Ao longo de todo o material vai funcionar assim, tá? A gente vai ter um bloquinho de conteúdo e vamos para a prática. Vamos ver como é que as bancas cobram o assunto que a gente acabou de estudar. Concurso da Secretaria de Educação do Paraná 2021. Elemento com significado no mundo real e que compõe o sistema de arquivos. O componente básico de um arquivo é. Então, quando a gente fala de um arquivo aqui, essa questão está numa ótica um pouquinho mais de sistemas operacionais, mas o componente básico de um arquivo, o componente básico de tudo que a gente trabalha dentro da computação é conhecido como dado. Então, gabarito dessa questão. Letra B, beleza? Bom, a gente pode classificar os dados de diferentes formas e as bancas adoram cobrar isso aqui, tá? Então, a gente vai ver duas classificações aqui. A primeira delas é quanto à estrutura desses dados. Eles podem ser estruturados, semi-estruturados ou não estruturados. São três classificações possíveis. Quando eu falo de dados estruturados, eu tenho uma estrutura, um formato bem rígido que os dados devem obrigatoriamente seguir. Então, por exemplo, se eu estiver falando de tabelas, eu devo ter linhas, colunas, cada coluna vai ter especificamente um tipo de valor, então vou ter uma série de restrições sobre os valores que devem ser seguidas. Então a gente tem um formato bem quadrado, que deve ser obrigatoriamente seguido, tá? Preferencialmente, esse tipo de dado que a gente trabalha em operações transacionais do dia a dia, transações, vendas, registro de estoque, essas coisas assim, que a gente vai ver um pouquinho mais quando a gente for estudar bancos de dados, tá? Exemplos que a gente tem de dados estruturados, tá aqui, ó. Tabelas relacionais. Então, existe um modelo de banco de dados que se chama bancos de dados relacionais. E lá a gente armazena tabelas. Essas tabelas, elas têm estruturas fixas, a gente precisa segui-las, tá? E aí, dados financeiros também, porque a gente tem alguns parâmetros que obrigatoriamente devem ser seguidos. Por exemplo, se eu pegar ali uma mensuração de um gráfico de evolução do preço de uma ação, tem valores que obrigatoriamente têm que ser seguidos para eu preencher aquele gráfico, tá? Em seguida, a gente tem os gráficos. Vamos falar antes dos não estruturados. Os não estruturados, eles não têm nenhuma estrutura de organização fixa. Então, eles podem ter valores diferentes, formas de organizar esses valores de diferentes formas. E é uma dificuldade muito grande para os computadores processarem e armazenarem esses dados, justamente porque eles são muito confusos, né? Entre aspas, confusos.
e aí os computadores precisam descobrir essa estrutura e conseguir armazenar. Daqui a pouco a gente vai ver que essa estrutura é descoberta muitas vezes a partir de um dado específico, uma parte específica de um dado chamado metadado. Mas deixa isso para daqui a pouquinho, tá? Quando a gente fala de dados não estruturados, a gente fala da maior presença de dados que a gente tem hoje em dia na internet, né? Os dados hoje em dia são muito importantes porque eles conseguem fornecer valor para a tomada de decisão das entidades. Então, hoje em dia a gente tem muito uma organização das companhias, empresas, poder público, polícia, centrada em dados. Então, os dados fornecendo subsídio para a tomada de decisões. Então, a maior parte desses dados que servem para a tomada de decisão, eles estão no formato não estruturado, que é o formato predominante na internet. A gente pode exemplificar como imagens, vídeos, textos, áudios, textos plenos, quando eu falo, por exemplo, arquivo Word, alguma coisa assim. Então, são vários arquivos que não têm uma estrutura muito rígida, na verdade, eles não têm nenhuma estrutura, né? Então, esses dados aí são classificados como não estruturados. E aí, no meio termo entre os dois, a gente tem os dados semi-estruturados. Eles possuem um formato padrão, então eles possuem algumas regras que eles têm que seguir, mas, seguindo essas regras, eles possuem todo o resto variável. Então, eu posso variar o tipo de dado que eu tenho ali, o formato que eu vou organizar, o tipo de informação que é armazenada. E esse é um formato muito utilizado para troca de dados entre sistemas diferentes. Por exemplo, a gente utiliza arquivos JSON e arquivos XML, que são duas, a gente chama de linguagens de marcação, que servem para a gente trocar informações entre diferentes sistemas. Eventualmente a gente vai ver sobre APIs, e aí esses tipos de arquivos aqui servem justamente para trabalhar com as APIs, tá? Então, guarda bem, a gente tem os estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Questãozinha da Sebrasp, Prefeitura de Cachoeiro do Itapemirim. Uma foto é considerada um dado por ser quantificável e representável simbolicamente por meio de pixels, que são combinações de números representando intensidades de cores. Perfeito, tá? Uma foto, ela é um dado, ela é armazenada no computador a partir de dentro, né? Falando lá profundamente, a partir de números binários, de zeros e uns, e esses números eles são convertidos para pixels. Então, se você olhar a sua tela bem de pertinho, você vai conseguir ver vários pontinhos nela. Esses pontinhos são pixels. A minha tela aqui, essa tela, por exemplo, que você está visualizando a aula, eu estou gravando ela em 1920 pixels de largura por 1080 pixels de altura. Então, a gente tem aqui, fazendo uma continha básica, 1920 por 1080, a gente tem 2.073.000 pixels numa imagem que a gente chama de 1080p. Cada um desses pixels ele recebe uma informação que vai dizer a intensidade de luz, intensidade de cor e vai formar uma imagem. Basicamente é isso que é uma imagem, tá? Como que um computador interpreta a imagem e como ela aparece para você, e ela é de fato considerada um dado, por isso que é certo. Indo mais além, ela é um dado não estruturado. Então sempre que falar em imagem, lembra que ela é um dado não estruturado. Tranquilo? Outra questãozinha do TSE 2024, questão recente. Documentos de uma empresa e postagens nas redes sociais são exemplos de dados estruturados. Aqui, quando a gente fala de documentos, a gente está falando de textos plenos. E as postagens em mídias sociais, redes sociais, elas variam de formato, elas podem ser imagens, vídeos, textos também. Então, normalmente, esses dados são classificados como não estruturados. E por este motivo a questão está errada, tá bom? A gente tem outra classificação. Temos outra classificação, que é quanto ao valor que está ali armazenado dentro desse dado. A gente costuma chamar isso de variável, tá? Lá em programação, uma variável é um espaço em memória que a gente tem no computador que a gente consegue alocar algum valor, um número, um texto, alguma coisa assim. Isso a gente chama de variável porque ele pode variar ao longo do tempo. Aqui, variável é no sentido de ser um valor qualquer que a gente está tratando. Ela pode ser classificada de 4 formas diferentes. A gente tem dois macrogrupos que se dividem depois em 2 subgrupos.
são os dados quantitativos e os dados qualitativos. Quantitativos porque permitem uma numeração, né, uma contagem, permitem que a gente quantifique. E dados qualitativos porque eles classificam alguma coisa, eles atribuem uma qualidade. Então é como se fosse o nosso adjetivo, tá? Então, eu dizer que eu tenho 1,88 m é um dado quantitativo, um dado numérico, e eu dizer que eu sou um cara muito bonito é um dado qualitativo, um dado falso, mas um dado qualitativo. Dentro desses grupos, a gente pode subdividir novamente. Dentro dos dados qualitativos, a gente tem os qualitativos nominais, que eles passam a representar para a gente categorias que não possuem nenhuma ordenação intrínseca. Então, somente analisando os valores desses qualitativos nominais, a gente não consegue ordenar eles. Então, exemplo, cor de cabelo. Meu cabelo é castanho. Como é que eu vou ordenar o cabelo castanho e o cabelo moreno? Cabelo castanho e cabelo ruivo? Não tem como ordenar, né? Então, isso é o tipo de dado qualitativo nominal. Gêneros, masculino e feminino. Como é que eu ordeno masculino e feminino? Não consigo, né? Talvez se eu atribuir uma variável externa a esse conjunto eu consiga classificar, mas só pelo próprio valor eu não conseguiria. Ao contrário dos dados qualitativos ordinais, que aí a gente consegue ordenar. Ordinal vem de ordenar, tá? Então, eu sou uma pessoa alta, minha namorada é uma pessoa baixa. Então, ela é baixa, eu sou alto. A gente consegue ordenar de certa forma. Então, intrinsecamente, a gente tem a capacidade de ordenar. Exemplos comuns: nível de escolaridade, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, satisfação de usuário, satisfação do aluno, aluno insatisfeito, aluno neutro, aluno satisfeito. São qualidades que a gente consegue botar em uma escala a partir das próprias qualidades, ou seja, intrinsecamente, tá? Já quanto aos quantitativos, os dados numéricos ali, a gente tem os discretos que assumem um ponto fixo em determinado intervalo, tá? A gente costuma associar os dados quantitativos discretos com contagem. Então, quando a gente consegue contar alguma coisa, ela vai assumir valores fixos, normalmente valores inteiros. Então, eu tenho um cachorro, eu tenho 1.200 alunos. Quando eu consigo contar, quando eu consigo quantificar num ponto único, eu tenho dados quantitativos discretos, tá? Então, quantidades de aprovados, 2.000 vagas na Polícia Federal, é um dado quantitativo, tá? E por fim, a gente tem os dados quantitativos contínuos, que eles basicamente podem assumir qualquer valor num intervalo de tempo. Então a gente não tem um ponto fixo para assumir que esse valor. Normalmente, no dia a dia, a gente acaba vendo dados quantitativos contínuos através de medições. A medição de altura, medição de peso. Isso é retratado com a capacidade que a gente tem de cada vez aprofundar as casas decimais. Eu gosto muito de usar esse exemplo. Por exemplo, eu tenho 1,88 m, mas eu consigo ir escrevendo zeros aqui infinitamente. Eu escolhi fazer o corte aqui. Então eu escolhi esse número 1,88 para representar todas essas outras casas decimais. Isso indica um número, um valor, uma variável, um dado quantitativo discreto, tá? Não confunde variável contínua com dado quantitativo contínuo. Variável contínua é um conceito estatístico, um conceito matemático de um intervalo de valores em que qualquer ponto ali nesse intervalo pode ser assumido. Um dado quantitativo é um desses valores em que a gente escolhe por representar, tá bom? Aqui, uma comparaçãozinha rápida para você, tá? Botar na tela cheia aqui. Se quiser pausar, dar uma lida, tá aqui em cima. Fazer uma questãozinha. Variáveis, questão do TSE 2024. Variáveis qualitativas, de qualidade, são definidas por variáveis categóricas, representando uma classificação dos indivíduos. Perfeito, perfeito. Eu posso, por exemplo, ter indivíduos altos, baixos. Eu vou classificar os indivíduos em altos e baixos. Eu posso ter indivíduos morenos e loiros. Eu vou classificar os indivíduos como morenos e loiros. Quando a gente fala de banco de dados, você vai ver mais para frente esse conceito, tá? Mas quando a gente representa algum objeto do mundo real, por exemplo, uma pessoa,
a gente chama isso de entidade. E essa entidade, ela possui qualidades, digamos assim. Ela possui atributos. Esses atributos, se a gente estiver trabalhando num universo restrito, por exemplo, atributo altura, melhor, atributo gênero, masculino e feminino. Então, eu posso atribuir essas qualidades, essas classificações a uma entidade que seria um objeto do mundo real representado em um banco de dados, tá? Mas isso aqui, esse conceito de entidade, você não precisa se preocupar, ainda a gente vai ver mais detalhes mais para frente, tá? Então, certinho essa questão. Agora, quando a gente vai armazenar as informações, tem um conceito importante que a gente precisa levar em consideração, que é a quantidade de detalhes que a gente vai trazer. Por exemplo, pegando vamos registrar períodos de tempo. Isso aqui é muito importante quando a gente for fazer análise de dados lá para frente, junto de Business Intelligence e afins. Eu posso armazenar os dados em diferentes formatos, cada vez mais detalhados, né? Eu posso ter dados a cada hora, dados a cada dia, dados a cada mês, a cada ano. Então, eu posso ir navegando em diferentes níveis de detalhamento. Hora, dia, mês e ano. Conforme eu for mexendo no nível de detalhe, eu estou mexendo no nível de granularidade que eu tenho no dado. A gente costuma chamar de grão a menor unidade de detalhamento que a gente tem. Então, digamos que eu tenha dados armazenados nessas informações que eu acabei de escrever aqui. Hora, dia, mês e ano. O grão seria a hora. O grão é o ponto de maior detalhe que a gente tem. E conforme a gente for diminuindo o nível de detalhe, a gente aumenta a granularidade. Então, quanto menor o grão, eu estou pegando uma parte menor, eu consigo analisar ela mais facilmente, com mais detalhes, eu consigo extrair mais informações dela. A partir de que eu pego um grão maior, um agregado de grãos maiores, eu não consigo ter tantos detalhes assim sobre uma parte específica, mas eu tenho uma agregação maior de informações. Então guarde que granularidade e detalhes são inversamente proporcionais. Eu tenho mais detalhes, eu tenho uma granularidade menor. Eu tenho menos detalhes, eu tenho uma granularidade maior, ou um grão maior, tá? Guarda isso que elas são inversamente proporcionais. E as bancas, como você vai perceber agora, num assunto que você ainda não estudou, mas vai ser capaz de responder a questão, você vai perceber que as bancas adoram brincar com esses conceitos e é muito fácil do aluno se confundir. Olha só, a respeito de Data Warehouse e Data Mining, julgue o próximo item. Você não sabe o que é Data Warehouse e Data Mining ainda, mas você vai saber acertar essa questão. Em Data Warehouse, o conceito de granularidade refere-se ao nível de detalhe ou resumo existente em uma unidade de dados. Vamos terminar aqui por enquanto. Sempre que a gente tiver uma questão do Sebrasp e ela tiver múltiplas afirmações em uma questão, você tem que separar e analisar. A questão ela só vai ser considerada certa se toda ela, 100% dela, for certa. Se qualquer elemento, qualquer palavra tornar um trecho, uma pequena parte da questão errada, ela é considerada errada. Então, eu recomendo a você dividir as sentenças e analisar elas isoladamente. Então, olha só, a primeira sentença. Em um Data Warehouse, o conceito de granularidade refere-se ao nível de detalhe ou resumo existente em uma unidade de dados. Perfeito. Uma unidade a gente chama normalmente de um grão. A unidade mais detalhada, né, é o grão. Então, essa primeira afirmação aqui está certa. Granularidade é um nível de detalhe que a gente tem em uma unidade de dados. De forma que, quanto mais detalhes, mais alto o nível de granularidade. Lembra que a gente falou que é inversamente proporcional. Então, quanto mais detalhes, mais baixo é o nível de granularidade. Então, mais baixo o nível de granularidade. Então, como essa segunda parte da sentença está errada, a questão, o gabarito desse item é errado, tá bom? Porque tem uma questãozinha aqui que entrou no caminho, a gente vai ver ela daqui a pouquinho, tá? Bom, eu comentei um tempinho atrás para vocês que existia um tipo de dado chamado de metadados, né? Por si só, os computadores eles não têm capacidade de interpretar tudo que tem no conjunto de dados, principalmente se ele for não estruturado.
Então, para dar uma mãozinha e auxiliar o computador a entender o que é a estrutura, quais são os elementos, o que pode ter dentro de um dado, a gente tem os metadados, tá? Basicamente, quando a gente chama de metadados, a gente tem uma definição clássica que são dados sobre dados. Mas eles não são só isso, tá? Os metadados não são só dados sobre dados. São dados sobre relacionamentos entre os dados, são dados sobre as estruturas que esse dado está inserido. Então, basicamente, a gente está descrevendo o que tem no dado, como que essa informação é organizada, como que essa informação se relaciona com outras e às vezes resumos, descrições desses dados, tá? Então, lembra bem que isso aqui é um conceito muito importante que cai bastante. Inclusive caiu Polícia Federal 2000, agente e escrivão da Polícia Federal 2021. A função do metadado de arquivo é descrever o destino final do arquivo definido pelo emissor da mensagem e proprietário do arquivo. Então, digamos que houve uma emissão de mensagem. Quem é que vai descrever o destino dessa mensagem? Quem vai descrever é o protocolo. O protocolo é basicamente um conjunto de normas ali que fazem esse transporte da mensagem. O metadado ele vai descrever o dado. Ele vai descrever o que tem ali dentro, como que essa informação está organizada, qual é o tipo de informação que tem ali, às vezes um resumo breve para ferramentas lerem e entenderem o que tem ali. Então, o metadado, embora possa existir alguma parte ali que descreva destino final, pode existir eventualmente dizer que a função completa do metadado é descrever o destino final não faz sentido nenhum. Isso é ser muito leviano. O metadado é muito mais do que isso. Então, gabarito errado. E aí a gente tem diferentes tipos de metadados, tá? Isso aqui é uma informação um pouquinho detalhada, costuma cair mais para concursos específicos de TI, mas é sempre bom a gente saber, porque se cair na prova a gente já sabe e a concorrência não sabe, tá? A gente tem 3 macro tipos de metadados, existem vários subtipos, tá? Mas a gente costuma alocar em 3 tipos diferentes, dados descritivos, metadados descritivos, metadados estruturais e metadados administrativos. Os descritivos, eles basicamente servem para fazer exatamente o que o nome faz, descrever os dados. Então ele vai ter um conjunto de conteúdos ali, assuntos que estão relacionados ao dado. Qual que é o título? Digamos que eu tenha um livro armazenado, um PDF de um livro. Ele vai descrever qual que é o título, o autor, algumas palavras-chave que estão ali no meio, um resumo. Isso aí pode ser usado por várias ferramentas, ferramentas de indexação, pesquisa, etc. Tá? Metadados estruturais, novamente, bem literal, conforme o nome diz, descrevem as estruturas que a gente tem dentro do dado. Então, organização interna, tipo de dado, tipo de valor, tamanho dos dados que tem ali dentro, basicamente uma descrição mais da estrutura em si, né? Se a gente for transferir ali para o exemplo de livros, ele vai descrever a estrutura dos capítulos, vai fazer a hierarquia de títulos e subtítulos ali dentro. Então, se você usa nosso material escrito, a gente tem normalmente 3, 4 níveis de título. Então, isso está na descrição do metadado estrutural, tá? Por fim, a gente tem os metadados administrativos. Uma função muito importante no conceito de dados é a gestão de dados. A gente tem, quando fala de bancos de dados, tem o administrador de banco de dados que faz essa gestão. E aí ele precisa de algumas informações dos dados especificamente para a gestão, né? E aí quem passa esses dados são os metadados administrativos. Data de criação, permissões de acesso, então quem pode ou não pode acessar, quem que é o dono desse dado. Então informações mais de um ponto de vista administrativo mesmo, tá? Olha essa questãozinha aqui da VUNESP. VUNESP, a gente vai fazer questões de múltiplas bancas, tá? Sempre que o conteúdo da questão for interessante para a gente. Considerando que as principais classificações sobre metadados definem seus tipos como descritivos, estruturais e administrativos, é correto afirmar que as informações constantes de metadados do tipo. Então vamos lá, letra A. Do tipo estrutural tem como função a recuperação e a identificação de dados. Quando a gente vai identificar um dado, a gente precisa de uma descrição do que está sendo feito ali, né? Então, para uma recuperação e identificação dos dados, principalmente aqui identificação, tá? Principalmente aqui a identificação, a gente tem os dados descritivos. Recuperação também, a gente precisa saber as informações que tinham ali uma descrição das informações, né? Então o descritivo ele auxilia nisso. Quando a gente vai recuperar informações, a gente utiliza
duas coisas: os metadados e basicamente uns arquivos que passam as alterações que existiram nos dados ao longo do tempo, para poder reconstruir tudo. E para ele saber o que são essas alterações, como é que elas foram feitas, que a gente precisa dos dados descritivos, tá? Então, letra A está errada. Consequentemente, a letra B, que fala que os descritivos têm como função a recuperação e identificação dos dados, tá certa, tá? Então, letra B tá certa. E a letra C também está errada. Estrutural tem como função a recuperação e identificação de dados. Não. A gente viu que são os descritivos, tá? Letra D. O dado administrativo tem como função descrever a forma de se reconstruir um dado formado por diversos componentes. Não, o dado administrativo ele passa informações administrativas. Propriedade, data de criação, controle de nível de acesso. Ele não passa essas informações aqui. Por fim, letra E. Descritivo tem como função fornecer informações sobre o ciclo de vida dos dados. Quem faz isso é o administrativo, tá? Ciclo de vida de dados: criação, propriedade, uso e descarte. A gente vai ver daqui a pouco o ciclo de vida. Isso faz parte de um metadado administrativo, tá? Então, o gabarito dessa questão, letra B. Agora, existe um tipo especial de metadado, principalmente quando a gente fala de... especificamente quando a gente fala do contexto de bancos de dados, tá? A gente vai ver na próxima aula sobre bancos de dados, mas basicamente um banco de dados é uma forma organizada de conjuntos de dados, e aí a gente precisa da descrição desses dados. Cada dado vai ter uma descrição, cada estrutura vai ter uma descrição. Então, a partir do momento que eu agrego vários metadados com o objetivo de descrever as estruturas que eu tenho no meu banco de dados, eu tenho um elemento chamado de dicionário de dados, tá? É um artefato utilizado, talvez você não entenda o que eu vou falar agora. Agora você não vai entender, daqui a algumas aulas vai fazer completo sentido para você. Mas é um artefato usado pelos sistemas gerenciadores de bancos de dados, que são quem fazem a ponte entre os dados e o usuário, para poder interpretar os dados. Então, para poder saber o que é uma tabela, o que é um atributo, o que é o que, ali naquele montaréu de dados, eles usam os dicionários de dados, tá? Cuidado que metadado e dicionário de dados são coisas, apesar dos dois serem metadados, todo dicionário de dados é composto por metadados, mas ele é considerado um metadado, né? Mas nem todo metadado é um dicionário de dados. Olha só essa questãozinha aqui. Questão da TCA Acre 2024. Metadados e dicionários de dados têm a mesma função. Fornecem informações detalhadas sobre os dados armazenados em um banco de dados. Então, de forma geral, quando eu falo de dados no plural armazenados dentro de um banco de dados, eu estou falando de um dicionário. Agora, quando eu falo isoladamente de um desses dados aqui, eu pego só um desses dados, eu estou descrevendo esse dado a partir de diferentes perspectivas, né? Como a gente viu ali nas classificações, aí sim eu tenho um metadado. Então, não tem a mesma função, e quem fornece informações detalhadas sobre os dados armazenados em um banco de dados é o dicionário de dados, embora metadado também possa fazer isso, também possa ter essa função. A gente não pode dizer que os dois têm exatamente a mesma função, o gabarito errado. E por fim, o ciclo de vida dos dados. Isso aqui era um grande problema que a gente tinha, porque vários auditores tinham posicionamento... Vários autores tinham posicionamentos diferentes quanto a esse assunto. Então, alguns autores falavam que tinham X etapas, Y etapas, porém, com a LGPD, a Lei Geral de Proteção aos Dados, no seu artigo 5º, a gente passou a ter uma base mais consistente, principalmente porque quem lida com dados, normalmente lida com dados de terceiros. Então, a gente precisa de muita atenção a essa proteção aos dados para a empresa, para o órgão público não tomar uma baita de uma multa, né? A gente sabe que na prática essa multa dificilmente é aplicada, mas vamos fingir que é. Ali está escrito 6 etapas, não, são 7 etapas, tá? Erro de digitação, peço perdão. Coleta, processamento, análise, compartilhamento, armazenamento, reutilização e eliminação. Coleta, basicamente a gente vai pegar os sistemas que geram dados e a gente vai capturar esses dados, a gente vai coletar. Existem diversas formas
por exemplo, APIs, que são interfaces de programação que permitem a gente comunicar dois sistemas entre si. A gente pode, por exemplo, a gente quer armazenar em algum lugar o dado, a gente manda lá para a API o que a gente quer e ela procura lá nos sistemas de banco de dados esses dados e retorna para a gente. Isso é uma forma da gente fazer as coletas, tá? Assunto tranquilinho, coleta não tem muito segredo. Processamento. Então, a partir do momento que a gente coletou, a gente precisa entender se essa informação é válida, se ela está concisa, se ela está bem construída. Se ela não tiver, a gente tem que escolher por descartar ou arrumar, fazer o processamento dessa informação. Então, o processamento basicamente envolve a gente arrumar os probleminhas que a gente tem ali nos dados, deixar eles redondinhos, tá? Em seguida, a gente tem análise. E aí a gente vai fazer o que a gente chama de análise exploratória. A gente vai explorar os dados, a gente vai entender o que eles demonstram, a gente vai tirar informações dali de dentro, métricas, criar gráficos e utilizar esses dados para alguma coisa, tá? E aí, se utilizar para alguma coisa, vem no compartilhamento. A gente compartilha essas informações obtidas na análise com outros usuários. Armazenamento se refere à parte em que a gente usou o dado, a gente vai deixar ele guardado para eventualmente uma reutilização, que é a próxima etapa, ou para eliminação, que é a última etapa. Então a gente precisa garantir principalmente princípios de segurança, que esses dados não vão vazar, que esses dados não vão ser perdidos. E aí, obviamente, a gente tem a reutilização, tranquilo, a gente usar esses dados novamente, e a eliminação ou descarte dos dados. Então a gente precisa ter cuidado até mesmo no descarte, para na hora que a gente eliminar e descartar esses dados, eles não caiam em mãos erradas e novamente possa surgir um processo em cima da empresa, tá? Então essas são as 7 etapas do ciclo de vida dos dados. E a gente finaliza esse bloco por aqui.